Olá pessoal, bom dia. Aqui quem vos fala é Elijalmo Pereira da Cruz Júnior. Eu sou estudante de Ciência da Computação e vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui da disciplina de Programação 2, né? Abrir a apresentação aqui. Bem, nós já falamos sobre a recursividade, né? A questão da recursividade. Vimos as suas características básicas aí, né? Falamos sobre o principal problema, né, que acontece, que é a questão do não se determinar um caso base, né, um critério de parada da recursão, as chamadas recursivas. Vimos aí também a questão do fatorial, né, um exemplo prático aí de utilização de recursividade. Falamos sobre ponteiros, né, os apontadores, vimos suas características, o que é um ponteiro, como é que funciona um ponteiro, o poder que um ponteiro dá ao programador ser. Falamos aí também como se declara um ponteiro, né? Toda a parte de sintaxe nós vimos aí. Falando sobre o operador ternário, né? O operador de referência e comercial que retorna endereço. Vimos também alguns exemplos práticos, né, relacionados a ponteiros. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que causam mais, que eu posso dizer assim, que é as pessoas quando estão começando na programação C, assim como eu, elas sentem um pouco a maior dificuldade, né? E sentem mais dificuldade, que é a questão da alocação dinâmica de memória. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema aí, né? Alocação dinâmica de memória. Então vamos ver aqui, também, assim como na recursividade, na parte de recursão e na parte de ponteiros, vamos ver também aqui algumas características, conceitos básicos, né? Então quando estamos codificando e declaramos uma variável de um tipo qualquer, estamos na verdade dizendo para o compilador que faça uma requisição ao SO para que este nos reserve um espaço de memória, na memória. Esse espaço será reservado com a capacidade para armazenar uma informação do tipo o qual declaramos nossa variável ainda em fase de codificação, né? Você declara uma variável do tipo inteiro. Quando seu programa for compilado e for rodar, vai ser feita uma requisição ao sistema operacional para reservar memória suficiente para guardar um dado do tipo inteiro. Se for do tipo char, mesma coisa, o espaço vai ser reservado para guardar uma informação desse determinado tipo. Se for um tipo struct, né, que você definiu, também da mesma forma vai ser alocado espaço para gravar o tipo de dado referente a esse tipo, né? E esse tipo de requisição de memória, ainda em tempo de codificação, né, é a chamada alocação estática de memória. E nos será útil apenas quando soubermos a quantidade de elementos ou informação que a nossa aplicação irá manipular, né, irá tratar. Se eu quero fazer um cadastro, né, somente que não vai passar de sei lá, supor aqui, de 100 pessoas, né, uma lista que não vai passar de 100 pessoas, então eu posso criar um vetor de 100 pessoas, né? E aí eu sei que se eu garanto que não vai passar de 100 pessoas, então não tem problema eu declarar, né, estaticamente um vetor com 100 posições, né, para o tipo pessoa, o tipo que eu possa criar. Mas se eu não souber quantas pessoas vão ser cadastradas, né? Se eu não souber, pode ser que um dia estejam 100 cadastrados, outro dia pode ter 1000, outro dia pode não ter nenhuma cadastrada, né? Então aí também já é outro problema, né? Que se eu declarar estaticamente, né, eu reservar estaticamente espaço para 100 pessoas, mas pode ter um momento, né, na vida útil da minha aplicação que só tenham, sei lá, 10 pessoas cadastradas, né? Só necessito de 10, e aí vai ser um desperdício muito grande de memória, porque essa memória foi reservada, ela vai ficar lá, né? Ela não vai poder ser usada enquanto a aplicação estiver rodando, enquanto estiver funcionando, né? Então vamos continuar aqui, né? No entanto, pode ser que necessitemos, né, que é o que eu falei agora, pode ser que necessitemos desenvolver aplicações nas quais não sabemos a quantidade de elementos que o programa deverá manipular, né? E para resolver situações desse tipo, poderemos utilizar uma das ferramentas, eu coloquei aqui ferramentas, mas uma das características mais poderosas da linguagem C, né? Que é a alocação dinâmica de memória. No que consiste a alocação? O que é a alocação dinâmica de memória, né? Então, a alocação dinâmica de memória é o processo de alocar, né, adquirir espaço de memória em tempo de execução de uma determinada aplicação. Ou seja,
À medida que durante a execução, né, seu programa está lá rodando e você vai precisar de mais memória, fazer um cadastro, alguma ação, alguma coisa, vai precisar de mais memória. Então essa memória ela vai ser alocada em tempo de execução. Você não declarou ela estaticamente lá, seu programa não está usando, mas como ele vai necessitar usar, então essa memória vai ser alocada dinamicamente, né? E o que é que isso permite? Isso permite desenvolver aplicações que independem da quantidade de dados ou informações a serem manipuladas, né? Além de eliminar o desperdício de memória, né? Que é o que eu falei agora há pouco, né? Se você declara lá seu vetor lá do tipo pessoas, né? Para seu programa vai fazer um cadastro de pessoas, né? Mesmo que esse cadastro você garanta que não passe de 100 pessoas, mas pode ter um momento que só tenham 2, 3, 10 cadastradas, e aí os outros 90 ou 98 espaços, né? Então aí vai ficar um desperdício grande de memória, né? Sua aplicação não está profissional, vamos dizer assim, não está otimizada, né? Então o mercado hoje ele é muito competitivo, né? Muito dinâmico. Você tem que buscar ser sempre o melhor. Suas aplicações, seus produtos tem que ter sempre a melhor qualidade para que você possa se manter no mercado. Pelo menos é o que o meu professor me diz, né? Mas realmente é o que acontece, né? E com a utilização da alocação dinâmica, né? Como diz aí, né? Nossas aplicações elas passam a ser independentes da quantidade de dados, né? Ou informações que vão ser manipuladas, né? E elimina o desperdício de memória e a aplicação fica muito mais profissional, né? Muito mais otimizada. E no caso aqui, usando a alocação de memória, somente a quantidade de memória da máquina, né? Isso não tem como ser diferente, né? A quantidade de memória da máquina na qual sua aplicação vai estar rodando é que vai ser o fator, né? O fator que vai dizer aí a quantidade de cadastros, né? Você vai alocando e enquanto a máquina qual seu programa está rodando tiver memória disponível, né, vai sendo alocada. À medida que, no momento que não tiver mais memória, aí não tem jeito, né? Se não tem mais memória na máquina, não tem como alocar, né? Então diz aí, somente a quantidade de memória da máquina na qual a aplicação estará rodando será um fator influente no desempenho do programa, né? Esse desempenho aí é em relação à quantidade de memória que pode ser alocado, né? Pode ser requisitado. Só que como a maioria das aplicações atuais, né, rodam em servidores de grande porte, né, um IBM da vida, né, em servidores que têm grande poder de memória e de processamento, então isso aí, a meu ver, não será um problema muito comum de se ocorrer, né, falta de memória, né. Bom, no padrão SEANSI, né, existem 4 funções para se trabalhar com esse tipo de alocação, né, com alocação dinâmica. E são essas daí, né, a função malloc, a função calloc, realloc e a função free, né. Ambas elas estão localizadas todas, né, essas funções aí estão localizadas na biblioteca stdlib.h, né, um pacote de uma biblioteca de funções, né, que é básica, né, em todo quase não, acho que todo programa em C ele tem essa biblioteca aí definida, né, tanto essa daí, stdlib, como a stdio, né, que tem as principais funções de entrada e saída. Porém a codificação, quando você trabalha com alocação dinâmica, a codificação ela caracteriza pela utilização basicamente de 2 dessas funções aí, né? Existem essas 4 aí, mas praticamente 2, né, que só são utilizadas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Essas 2 aí, as mais utilizadas, a gente vai ver que que é a função malloc, né, que a gente vai ver aqui como é que ela funciona, e a função free, né? A malloc é a que faz a requisição, que aloca pra gente, né? E a free é que libera, né? Porque em algumas outras linguagens, né? Não, algumas outras não, porque eu ia falar aqui o exemplo do Java, né? Que tem o Garbage Collector, mas acho que o Java não trabalha com alocação dinâmica. Não sei também, né? Eu ainda
Não estudei Java assim a fundo não, mas eu creio que não trabalha, pelo que eu sei, Java não trabalha com ponteiros, então não tem essa parte de alocação dinâmica, né? Mas assim, explícita, né, onde o programador faz explicitamente. Mas tem o garbage collector, né, que vai liberando espaço à medida que sua aplicação deixa de utilizar uma determinada região de memória, ele vai liberando esse espaço, né? E no nosso caso aqui em C, você tem que liberar essa memória no braço mesmo, na unha. Se você alocou lá um espaço na memória e depois você não vai mais precisar utilizar esse espaço, se você não liberar esse espaço através dessa função free aí, esse espaço vai continuar sendo alocado na sua memória e ninguém vai mais poder utilizar esse espaço, né? O mesmo que você não esteja utilizando, né, vai ficar lá um buraco na sua memória, né, na sua região de memória, porque um espaço lá vai estar alocado, mesmo que ninguém faça referência a ele. Enquanto a aplicação estiver rodando, né, você vai ter que reiniciar a máquina, né, para poder ser liberado esse espaço, se você não fizer isso na unha mesmo, expressamente no seu código. Bom, então vamos para a prática mesmo, né, para a gente ver como é que isso funciona, que acredito que assim fica mais fácil de a gente entender esse assunto. Eu vou utilizar aqui o dev, né, como nas outras aulas, né, utilizamos o dev aí, é uma ideia bem boa, bastante utilizada no meio acadêmico. Vamos criar aqui, né? Então vamos começar, como todas as outras aulas, vamos começar salvando, né? Então, deixa eu salvar aqui. Vamos salvar lá na nossa pastinha, né? Na pasta, minha pasta aqui, disciplinas, uma disciplina de programação, professor Kleber. Aqui atividade, vamos aqui pro código, né? Aqui já temos aqui já o código da primeira aula, né, da recursividade e aula de ponteiros. Então essa é a nossa terceira aula. Então vamos colocar aqui, nós estamos trabalhando agora com alocação. Tá aqui só alocação, tá, dinâmica. Pronto, alocação dinâmica. Vamos salvar com ponto C, né? Pronto. Então vamos criar aqui o corpo, né, do nosso programa stdio, né? A gente trabalhar com entradas e saídas e a biblioteca onde estão as nossas funções, né, que é stdlib. Nossa função main aqui. Vamos passar nada para ela. E pronto, tá aí. Bom, então alocação dinâmica de memória, quando a gente vai trabalhar com alocação dinâmica de memória, a gente viu que a gente vai requisitar espaço de memória diretamente em tempo de execução. Esse espaço de memória, quem vai nos retornar, quem vai fazer essa alocação para a gente é o sistema operacional, né? Então a gente não sabe onde é essa região. Eu sei que ele vai alocar lá pra gente, o SO vai alocar pra gente e vai retornar pra gente algum meio, né, que a gente possa acessar essa região, né? E esse meio é um endereço, né? Endereço de memória, né? A gente já viu a parte de ponteiros, né? Que toda variável a gente acessa, o acesso dela é feito, vamos dizer assim, por trás das cortinas, através de endereço de memória, né? A gente na codificação a gente utiliza o identificador, né, o nome, mas o acesso é feito mesmo via endereço de memória. E a alocação dinâmica da mesma forma, né? A gente vai receber um endereço de memória da região que foi alocada. Para receber esse endereço de memória, a gente tem que guardar em um ponteiro, né? A gente viu que em C são os ponteiros que trabalham com endereço de memórias. Então a gente vai ter que ter um ponteiro aqui da mesma forma, né? Do tipo de dado ao qual a gente vai guardar naquela região de memória, né? Então vamos para a gente iniciar aqui, vamos começar com inteiros, né? Então a gente vai ter um ponteiro aqui, nosso P, né? Que é um ponteiro para inteiros. A gente observe, deixa eu colocar aqui, né, só o system pause para dar uma pausa aqui no nosso programa. Pause, botar o return 0 aqui, né?
Só porque eu botei que minha função é int, mas não necessita não, né? Vou botar um printf aqui só para dar umas quebras de linha. Pronto. Então a gente já declarou o nosso ponteiro aí, né? E suponhamos que eu quero colocar lá, por exemplo, vamos supor que isso aqui é eu quero cadastrar um número, né? Um valor. Então eu vou colocar isso tenho que fazer a alocação dinâmica, né? Porque o meu ponteiro ele vai guardar um endereço de memória, né? Se eu chegar aqui, né, e disser que P, o local para o qual P aponta, né? Que a gente viu quando tem essa expressão aqui, a gente lê da seguinte forma, né? O endereço para o qual P aponta, né? O ponteiro, então ele vai receber 3, né? Então isso aqui é possível desde que eu tenha passado o endereço para P. No caso aqui eu não disse que P aponta para onde, em nenhum momento do meu código eu disse que P aponta para uma determinada região de memória, né? Eu não criei uma variável aqui, né? Se eu tivesse criado outra variável aqui, né? Se eu tivesse criado, por exemplo, uma variável n, né? E depois eu dissesse que P, o ponteiro vai receber o endereço, né, de n, né? Então aqui eu poderia fazer isso, mas nesse caso aqui, né, então eu ainda não fiz isso. Então se eu fizer isso aqui, provavelmente ele vai me dar um erro. Vamos ver se vai dar um erro aqui. Já rodou aí, né? E aí a gente viu, né, um problema fez com que parasse de funcionar corretamente. Então fechou. E é isso aqui que vai acontecer. Deu na hora de compilar, o programa foi gerado, não deu erro, beleza. Você justamente esse o problema que você tem também de trabalhar com ponteiros, né? Veja aí, né? Eu declarei um ponteiro e disse que o endereço de memória para o qual esse ponteiro aponta vai receber 3, beleza. Só que esse ponteiro aqui, ele não recebeu o endereço, ele está apontando para onde? Eu não sei. Pode ser que na hora que o programa foi criado, pode ser que tenha iniciado essa minha variável P aí, esse meu ponteiro, com um endereço lá, né? Um endereço que eu não sei. Pode ser que seja um endereço que, como a gente já viu, pode ser que seja um endereço que o meu PowerPoint está usando, ou o Camtasia, né? Ou algum processo do Windows está utilizando esse endereço. Ou pode ser também que ele não tenha sido inicializado, né? Ele não está apontando para nada, ou seja, ele é um ponteiro nulo, né? Não aponta para nada. E aí como é que eu vou, se ele não aponta para nada, né? Aponta para ninguém, aí eu vou e coloco lá no endereço nada o valor 3, né? Então é por isso que deu erro. Aí ele deu o erro aqui e simplesmente ele dá o erro. Diz aqui, ó, o problema fez com que o programa parasse de funcionar. Pronto, beleza, Windows, blá blá blá, né? Fechar o programa, fechou, pronto, beleza. Onde é que está o meu erro? Aí tu faz aqui é fácil, né? Mas aí tu faz um código lá, a codificação da tua aplicação tem 1000 linhas, 2000 linhas, 15.000 linhas, que não é uma coisa difícil de acontecer em aplicações de grande porte. Isso é o mínimo, 15.000 linhas ou mais, é o mínimo, né? E aí tu tem lá 15.000 linhas, aí dá um erro lá de ponteiro lá, né? Aí a aplicação parou de funcionar, pronto, beleza. Aí fecha o programa, e aí como é que tu vai depurar isso aí? Teu compilador, tua ideia não diz onde é que tá errado, simplesmente diz que deu erro e pronto, fecha o programa e pronto, deu erro. E aí? Então você tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando aqui com ponteiros, né? Eu sei que a aula da gente é alocação dinâmica, né? Mas só para fazer essa ressalva aqui, tem que ter muito cuidado, né? Você tem que sempre inicializar um ponteiro, né? Sempre fazer ele apontar para algum local na memória, né? Antes de querer jogar um valor lá dentro, né? Senão vai dar um problema aí, e para resolver esse problema, né? Eu vejo que é um probleminha simples, né? Só que ao mesmo tempo é muito complicado de você descobrir se for um código muito grande, né? Então sempre que você declarar um ponteiro, trata logo de inicializar ele, né? Eu pelo menos eu aprendi isso fazendo os meus trabalhos de estrutura de dados, né? Implementar as pilhas, filas dinâmicas, né? E sempre na hora
dava algum erro, dava erros porque eu esquecia às vezes de implementar um ponteiro, tentava acessar uma posição que não estava sendo referenciada, né? Então tem que se tomar cuidado quando trabalha com endereçamento, né? Endereçamento direto de memória, né? Com ponteiros. Bom, então eu quero guardar o valor 3 em algum lugar na memória, né? Através desse meu ponteiro, né? Então só que eu tenho que alocar a memória, né? Então voltando aqui para a parte de alocação, né? Então como é que eu faço para alocar a memória? Eu sei que vamos usar aqui a função malloc, né? O que a função malloc faz? Como é que ela é utilizada? Então a função malloc ela é, como a gente já viu, né? Tá na biblioteca stdlib e a gente usa dessa forma, né? A gente coloca aqui o malloc, ela, vamos ver aqui, ó, ela retorna aqui, ó, um ponteiro void, né? Ou seja, um ponteiro sem tipo, para qualquer tipo, né? E o que ela pede aqui? Ela pede um size t, né? Ou seja, o tamanho do tipo, né? Então, se você vai guardar um valor inteiro, né? Se você quer uma região para armazenar um valor inteiro, então você tem que passar aqui para a função malloc o tamanho do inteiro, né? No nosso caso aqui é 4 bytes, né? Um inteiro em C é 4 bytes, né? Se for um char é 1 byte, né? Mas se for um tipo struct que você criou, você colocou lá no seu tipo, tem lá um vetor sei lá, de 1000 posições, aí também tem campos, tem lá um campo, é um vetor de 1000 posições de inteiros, aí o outro é uma variável para guardar a idade, o outro é um vetor para o nome, sei lá, né? Então você não sabe o tamanho em bytes que essa sua estrutura, essa sua estrutura, esse seu tipo struct que você criou tem, né? Então como é que você vai saber aqui? Você tem que passar a quantidade em bytes para a função malloc. Então como é que você vai saber aqui quanto você vai passar aqui, né? Então vamos logo adiantar aqui, né? A função malloc, a gente viu que ela vai retornar um ponteiro tipo void, ou seja, um ponteiro para qualquer tipo. Se é um ponteiro para qualquer tipo, eu posso armazenar esse endereço de memória. Um ponteiro na verdade é um endereço, né? Então a função vai retornar um endereço para qualquer tipo. Se pode ser um endereço para qualquer tipo, então eu posso colocar esse endereço em qualquer tipo de ponteiro, né? Então eu tenho aqui meu ponteiro P, né? E meu ponteiro P vai receber o endereço que vai ser retornado pela função malloc, né? Eu sempre gosto de colocar aqui um cast, né? O que é um cast? É como se eu forçasse aqui, a função vai retornar um ponteiro para qualquer tipo, mas eu colocando aqui esse cast, eu forço, né? Eu estou botando aqui, explicitando, né, que esse endereço que vai vir aqui é um ponteiro para o tipo inteiro, que vou guardar nessa variável, né? Eu gosto de colocar isso aqui, né? Acho que não faz diferença não se eu tirar isso aqui, mas eu sempre gosto de colocar isso aqui, né? Sim. E aí, voltando aqui, né, eu tenho que passar o tamanho em bytes, né? Nesse caso aqui eu poderia vir aqui e colocar 4, né? Simples, mas se fosse uma struct, né, uma estrutura que eu criasse lá, então eu não sei exatamente o tamanho em bytes, né? Só se eu for contando, né, posição, mas aí é posição por posição, né, campo por campo, né? Se eu tenho um vetor de 100 posições de inteiros, então vou fazer 100 vezes 4, né, mais, então vou somando. Mas isso aí não existe, isso aí é absurdo, né? Então tem uma funçãozinha, né, que também eu não me lembro se ela, acho que é na stdlib também, né, na biblioteca stdlib, não me recordo agora, devia ter até olhado, né, me desculpem aí, mas eu não me recordo agora, mas eu sei que existe essa função, e que é a função size of, né, tamanho de, né? Então tamanho de, o que que essa função size of recebe, né? Deixa eu me ver aqui se ele encontra. Não encontrou. Bom, não encontrou. Mas o que que essa função recebe? Você vai colocar aqui dentro dela um tipo, né? O que que ela vai retornar? O tamanho desse tipo, né? Então, se você quer aqui alocar a memória para guardar um tipo inteiro, você vem e coloca aqui int, no tipo mesmo, né? No nome do tipo mesmo, né? Você quer saber aqui essa função sizeOf, ela vai te retornar o tamanho desse tipo, né, que foi passado aqui para dentro dela, né, em bytes,
né? Como ela está dentro da função malloc, então ela vai retornar para a função malloc o tamanho em base da região, né, que eu coloquei do argumento que eu passei para ela, né, que é o tipo de dado que eu quero alocar a região, né, para o qual eu quero alocar a região. Se for um tipo pessoa que eu criei, eu venho aqui também, né, e coloco pessoa, um tipo pessoa que eu criei, ela vai retornar também o tamanho em base desse tipo, né. Aí eu não preciso saber quantos bytes cada campo ou cada variável que eu criei lá no meu tipo vai ter. Simplesmente eu deixo esse trabalho aí para a função size off, né? No nosso caso aqui é int, então vamos botar aqui int. Pronto, beleza. E aí tem mais uma coisa, né? Então pronto, aqui eu já estou alocando uma memória, né? Essa alocação vai ser em tempo de execução, né? Veja que eu não aloquei, lógico, eu aloquei o espaço de memória para o meu ponteiro. Isso aí não tem como não acontecer, mas meu ponteiro ele aponta para um outro endereço de memória, né? O ponteiro aponta para endereços de memória, né? Então agora aqui como eu estou colocando aqui nessa linha, quando chega a execução do programa chegar nessa linha, então em tempo de execução vai ser alocado um espaço de memória e vai ser o endereço dessa região, desse espaço de memória, vai ser colocado aqui no meu ponteiro P. Ou não, também pode ser que não tenha memória aqui nessa máquina, né? Não tenha memória disponível. E aí como é que eu faço para saber se não tem, se foi alocado, se não foi? A função malloc, como eu já disse, né? Já falamos, ela retorna um ponteiro, um endereço de memória, né? Um ponteiro void, ou seja, para qualquer tipo. Se ela não conseguir alocar essa região, né? Se der algum problema na alocação, ela retorna null, né? Então eu só preciso fazer um teste aqui, né? Então se o meu P ela retorna null, né? Como o meu ponteiro como esse meu P está recebendo o que for trazido pela função, né? Então eu faço o teste. Se o meu P for igual a null, né? Foi igual a null, então eu só preciso testar se ele é falso, né? Se meu ponteiro é falso, né? Então eu já sei se esse if aqui, se o resultado dele for verdadeiro, né? É porque meu ponteiro é falso. Então se ele for falso, eu posso dar uma mensagem aqui, gosto de colocar sempre uma mensagem, né? De erro ao alocar memória. Não, vamos colocar assim: ocorreu um erro durante a alocação de memória, não é? E aqui vamos botar um get aqui, e como não tem memória, né? Se eu preciso fazer um cadastro e não tem memória, né? Então deu erro. Então aí eu posso, se deu erro, não tem memória suficiente, então minha aplicação não tem como funcionar, né? Eu posso finalizar a aplicação, né? Esse get aqui, pessoal, essa função, ele tá na biblioteca Conio, né? Conio.h, né? Esse get aqui é só para dar ele fica esperando você digitar, apertar qualquer tecla, né? Da entrada padrão, né? Que é o teclado. A entrada padrão entrada padrão. Quase que eu não consigo. A entrada padrão é o teclado. Então, quando eu apertar qualquer tecla, essa tecla vai ser enviada. Esse get vai pegar essa tecla e vai retornar essa tecla. Eu posso pegar e colocar aqui numa variável C do tipo char, né? Mas aqui é só para ele ficar esperando, como se fosse para dar uma pausa, para não colocar um system pause, que o system pause bota aquela mensagenzinha, né? Não quero aquela mensagem, é só para ele ficar esperando apertar alguma tecla. Pronto, e aí o exit fecha minha aplicação. Se esse if não ocorrer, então eu posso continuar o restante do meu código, né? Se esse if aqui não for verdadeiro, é porque eu consegui alocar, né? Se eu conseguir alocar, eu posso vir aqui e colocar um valor na região onde foi alocada, né? Então o endereço para o qual o P aponta, eu posso ir lá e colocar o 3, né? E aqui eu posso dar um printf, né? Vamos colocar aqui endereço %p é igual a %d. Então aqui
eu passo o P para mostrar o endereço que foi alocado, e aqui eu passo o valor para o qual o P aponta, né? Vamos dar aqui vamos deixar assim mesmo, né? Pronto, já dei um printf ali embaixo para quebrar a linha, né? Pronto, então é um código simples aqui, né? A gente vê como funciona, né? Então, pronto. Não podemos esquecer também da questão de é muito importante, eu já estava esquecido. Muito importante a questão da liberação de memória, né? A gente comentou já que aqui em C a liberação da memória tem que ser feita de forma expressa, né? Quando o teu programa parar, a tua aplicação finalizar, a região que tu alocou lá, que teu programa alocou quando ele iniciou, quando ele começou a rodar, não estava rodando, se você não botou lá na tua codificação para liberar essa memória explicitamente, essa memória vai continuar alocada, né? Mesmo que a tua aplicação esteja fechada, vai continuar alocada, né? Então vai começar a pesar a tua máquina e vai ficar sem memória, né? Mas só depois que tua máquina reiniciar, né? Ou você ir lá no gerenciador, né? E no braço no gerenciador de memória, né? Que aí você consegue liberar essa memória. Se você não colocar na codificação, só quando sua máquina reiniciar, né? Então vamos colocar aqui, né? Então a gente sempre, quando a gente terminar de utilizar, né? A gente tem que dar um free nessa memória, né? Como é que eu dou um free nessa memória? Como é que eu limpo essa memória, né? Eu só passo aqui, vou dar um free aonde? No endereço de memória, né? E onde é que tem esse endereço que eu estou usando? No meu ponteiro. Pronto, passei aqui no meu ponteiro, né? Então aqui vou ter que colocar uns comentários aqui, né? Então aqui eu estou alocando a memória, né? Colocando a memória e armazenando o endereço no ponteiro P, né? E aqui eu tô liberando a memória referenciada pelo ponteiro P. Pronto. Então é isso aqui, né? Aqui eu tô alocando nessa linha aqui, eu tô alocando a memória, né? E o endereço vai ser armazenado no meu ponteiro P. Esse endereço vai ser retornado pela função malloc. Se não for conseguido, se tiver falha, né, no processo de alocação, então a função vai retornar null, né? Fiz o teste aqui só para saber se meu ponteiro é null, né? Se meu ponteiro for null, né? Ou seja, se P for falso, né? Aqui é o inversor, né? É o inversor. Então, se for falso, né? Um operador aqui de inversor, se for falso, então é porque ocorreu um erro, né? Então eu só boto uma mensagem aqui: ocorreu um erro durante a alocação da memória, né? O get aqui é só para dar esperar eu apertar alguma tecla aqui e encerra a aplicação, né? O exit, passando o zero aqui, argumento zero, né? Se esse if não ocorrer, então é porque foi conseguido alocar a memória, né? Se foi conseguido alocar, eu posso vir jogar um valor qualquer nessa região onde foi alocada essa memória, né? E aqui eu dou um printf só para mostrar, né, o endereço, né, e o valor, né, o que eu coloquei lá. E depois que eu terminei de usar, eu libero essa memória, né, através do free, né? Libera a memória. Vamos ver aqui se está funcionando, né? Então tá aí, né? O endereço que foi alocado foi esse aí, né? O 008211 é 8, e eu coloquei o valor 3 lá, né? Ele fez todo o teste, né? Testou se o ponteiro foi nulo, né? Se não foi, vamos rodar aqui de novo para ver se ele dá outro endereço, né? Pronto, aí ó, no caso já veio outro endereço, pessoal. Veja que esse endereço ele é feito em tempo de execução, né? Vai depender da condição atual. No momento que for feita essa requisição, esse endereço vai ser reservado, né? Essa região vai ser reservada no momento da requisição, na hora da execução, né? Tá vendo aí, ó, já é o 006311 é 8.
Vamos rodar de novo aqui, né, para ver se vai dar outro endereço. Pronto, aí já deu outro, ó. Agora deu 007D11 é 8, né? Então vejam, é simples, né? As duas funções que mais são utilizadas, né? A gente tá vendo aqui a função malloc, né? Já discutiu, ela retorna um ponteiro, né? Um endereço para de qualquer tipo, né? Porque ela retorna o endereço, ela armazena não, ela faz a alocação, né, do tamanho que você colocou aqui dentro, né? E aí o ponteiro pode ser para qualquer tipo, porque você passou o tamanho aqui. Se você passar 2 bytes, ela vai 2 bytes, né? Ela vai reservar aqui 2 bytes. Se você não tiver um tipo para 2 bytes, então aí já é um problema seu. A função vai fazer o trabalho dela. O trabalho dela é alocar o tamanho em bytes na memória que você colocou aqui dentro dela, né? No caso aqui não tem como dar erro, porque eu estou passando o tamanho exato, né, através da função sizeOf, né? Aqui é só um cast, né, para forçar que esse ponteiro que é void, que a função retorna, eu forçar que ele seja do tipo inteiro, para colocar no meu P aqui, no meu ponteiro aqui da minha aplicação, que também é do tipo inteiro, né? Só por isso, mas isso aqui não influencia em nada, viu? Isso aqui pode, se vocês quiserem aí, nos exemplos que vocês estiverem praticando aí, pode até tirar isso aqui, né? Fiz o teste aqui, por isso meu ponteiro é nulo. A função pessoal, desculpe aí, tive que parar a aula aqui, o telefone tocou aqui, eu tive que atender, né? Já estamos aí com 36 minutos de aula, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Bom, então, já falamos aqui, né? Comentamos essa linha. Aqui fazemos o teste, né? A função malloc, ela vai retornar o ponteiro. E se ela não conseguir alocar, né? Se der algum problema no processo de alocação, ela vai retornar nulo, né? Então a gente faz o teste, né? Se esse nosso ponteiro aqui, o P, né, que vai receber o retorno da função da malloc, né? Se o nosso P for nulo, né, se for falso, então é porque ocorreu um erro, né, não conseguiu alocar a memória. Então a gente só dá uma mensagenzinha aqui, né, só para, porque se não tem memória, né, nossa aplicação vai trabalhar com alocação dinâmica, né? Então eu faço uma requisição de memória. Não tem memória, então não tem como minha aplicação trabalhar, né? Acontece isso também, né? Embora seja muito raro de acontecer, né, de não ter memória em um computador, né? Então a gente viu aplicações rodam em servidores, né? A maioria de servidores muito potentes, com muito poder de memória e processamento, né? Então raramente vai faltar memória, né? Mas se porventura faltar, a gente já se preveniu aqui, né? Já colocamos aqui, né? Para não dar aquele erro de você tentar, você aloca aqui, né, mas vai que dá um erro e você não faz esse teste aqui, vai e coloca esse valor aqui, né? Então vai dar aquele erro que a gente mostrou no começo, né? A aplicação vai parar, né? Vai dizer o Windows não pôde continuar com a aplicação, né? Parou, pronto, fechou, e aí você não sabe por que foi que parou. Então aí, na medida que a aplicação vai crescendo, para você começar a depurar isso aí, vai dar muito trabalho, né? Então, testezinho simples aqui, né? Se esse if não acontecer, né, porque a memória foi alocada com sucesso, então a gente vai e coloca o valor 3 lá, né? Depois dá o printf só para mostrar, e aí a gente mostra o endereço, né, qual o endereço que foi alocado e o valorzinho que a gente colocou lá, né? Para finalizar aqui, né, o código aqui, a gente libera, né, a memória. Terminamos de utilizar ela nessa região de memória, então a gente libera ela aqui, dá um free. Então é um código bem simples, né? Vamos tentar fazer outro exemplo aqui. Acho que esse já deu para perceber bem como é que funciona a alocação dinâmica da memória, né? Mas vamos tentar fazer outro exemplo aqui. Vamos tentar criar um vetor, né? Então eu tenho aqui meu ponteiro P, né? E eu quero vamos supor que eu queira um vetor. Quero alocar agora em tempo de execução um vetor de, sei lá, de vamos fazer assim que é melhor, né? Vamos definir aqui uma expressão para valer, vamos botar 5, 5. Pronto, então esse define aqui, tudo que eu colocar, todo local do meu código que eu colocar esse marks aqui, na hora de compilar ele vai ser substituído por 5, né? Só para não colocar o 5 direto, não. Então eu quero alocar para esse meu ponteiro,
eu quero alocar 5 posições para um inteiro, né? Então, no lugar de eu colocar aqui, se eu quisesse uma região, quisesse alocar um vetor, né? Eu quero 5 posições para colocar 5 valores inteiros, né? Então, como a gente viu, para alocar a posição para guardar um dado do tipo inteiro, né, a gente bota aqui o tamanho, né, pega o tamanho através da função sizeOf, né. Só que agora eu quero guardar 5 elementos do tipo inteiro, né. Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Eu venho simplesmente aqui e boto que eu quero o tamanho do inteiro vezes 5, né, vezes o max. Pronto. Aqui eu já estou alocando aqui. A gente viu também, quando a gente na aula de ponteiros, que o identificador de um vetor, ele nada mais é que um ponteiro para a primeira posição de memória. O identificador de um vetor é um ponteiro para a primeira posição de memória, né? Para a primeira posição de memória. As outras são consecutivas, né? São posições seguidas, né? E o andamento, né, quando a gente vai andando, ele vai andando baseado no tamanho do tipo, né? Então aqui, se eu pegar uma região que suporta max vezes, né, ou seja, 5 vezes o tamanho de inteiro, vai ser retornado aqui o endereço dessa primeira posição, do início, né? Então aí depois só eu fazer um for normal, né, tratar isso aqui como um vetor normal, né? Então aqui nesse momento aqui eu já criei meu vetor, né, em tempo de execução, né, isso vai ser, faço o teste do mesmo jeito, né, se ele não conseguir alocar ele vai retornar nulo, né, faço o testezinho aqui, e agora eu já posso vir aqui também e preencher meu vetor, né? Então vou criar uma variável i aqui só para percorrer, né, e vou fazer um for, e um vetor começa sempre do zero, né, poderia percorrer por ponteiros que a gente viu também, né, mas vou fazer assim mesmo, né, mais cômodo, mais prático, né? Enquanto o i for menor que o max, né? E mais. E aí eu digo que o meu p na posição i. Ué, mas isso aqui não é um ponteiro? Vocês podem perguntar, mas isso aqui não é um ponteiro, não é um vetor. Mas aqui, como eu aloquei 5 vezes a posição de um inteiro, isso aqui já pode ser tratado como um vetor. Isso aqui na verdade é um vetor, não pode ser tratado, é um vetor. Então eu posso vir aqui simplesmente colocar na posição i. Que posição i? A posição 0. No meu caso aqui, né? Vai receber, vamos colocar i. Botar i vezes 2. Não é só para preencher mesmo aqui, né? Vai ser i vezes 2. Pronto. Então aqui a posição 0 a gente já viu como é que a posição correta é encontrada, né, pela nossa aplicação, pelo sistema operacional, como é que é feito esse acesso na posição correta, né? Ele pega o índice, né, multiplica pelo tamanho do tipo a partir da primeira posição, né? O nosso identificador aqui, o ponteiro, ele aponta para a primeira posição. Então a primeira posição, né, o índice 0, né, 0 vezes o tamanho do tipo, né, ele vai fazer assim, ó, a posição atual mais e o índice vezes o tamanho do tipo, né? Então 0 vezes o tamanho do tipo, né, no caso aqui é inteiro, 0 vezes 4 bytes dá 0, né? Mais o tamanho da posição atual. Então vai ficar na primeira posição mesmo, né? Depois ele vai para a segunda, né? Vai ficar 1 vezes o tamanho do tipo, que é 4, mais a posição atual, né? Então vai para a segunda, para a terceira. Então, da mesma forma que a gente viu lá na aula de ponteiros, vai acontecer aqui, né? Pronto, e depois vamos fazer outro for aqui. Vou até copiar esse aqui, né? Só para mostrar os e aí, só para mostrar, né? Então dá um printf aqui, o endereço %p, que %p, vamos passar o nosso i aqui, né, na posição i, e aí eu mostro, desculpa, o endereço, né, dessa posição aí, e aqui eu mostro o valor que está na minha posição i, né? Como a gente já fez lá o exemplozinho lá, dá um barra n aqui só para dar uma quebra de linha, né? Pronto, terminamos de utilizar aqui, né? A bateria já está estourando. Tô com aquele mesmo problema, pessoal, da aula passada, né? Então, já terminei aqui de utilizar a memória. Eu preciso liberar. Só que nesse caso,
Nesse caso, o meu ponteiro ele aponta para a primeira posição de memória, o P, ele aponta para a primeira posição de memória, né? Então aqui, se eu der um free aqui, vai ser liberado apenas a primeira posição. O restante das posições foi alocado também, ó, 5 vezes. Então ele vai alocar aqui a primeira e vai alocar uma região que onde pode caber esse max aqui, né? 5 vezes esse tamanho, né? Só que aí ele vai retornar o endereço só da primeira posição, as outras vão ser as seguintes, né? As consecutivas. E aí, se eu der um free aqui só no P, ele vai liberar só a primeira posição, ó. As outras, né? Ele vai liberar a posição 0, a posição 1, 2, 3 e 4, né? Como o vetor vai de 0 até menor que n, né? Um n sendo o tamanho do nosso vetor, então a posição 0 vai ser liberada, mas a posição 1, 2, 3, 4, né, para o nosso caso aqui vai continuar alocada, né? Então como é que a gente faz para liberar? A gente vem aqui, faz um for, né? Até vou copiar aqui, né? Coloca ele aqui, a gente faz um for. E aí o que a gente precisa fazer aqui, né? Deixa eu ver. Então, para liberar aqui, vamos criar um outro ponteiro aqui, um ponteiro auxiliar, né? Só para a gente liberar essa memória aqui, né? Então, o que eu faço aqui? Eu digo que o meu, deixa me ver, um ponteiro aqui auxiliar, né, também do tipo inteiro. E aqui na hora de liberar, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu digo que esse meu auxiliar é igual a P, né? Vamos fazer assim, meu auxiliar vai ser igual a P, ou seja, vai apontar também para a primeira posição de memória, né? Deixa eu colocar esse código aqui, né? Puxa essa linha, pronto. Então vai apontar para essa primeira posição de memória, né? E depois eu vou fazer meu laço. Para ir de 1 até max, né? Da primeira posição até o final, o que eu vou fazer? Vou botar o free aqui dentro do laço. Bom, ele vai dar um free, mas antes de dar o free, ele não vai dar o free no P, ele vai dar o free no alce, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo a forma certa. Ele dá o free na variável auxiliar. Pessoal, tive que parar a aula novamente aqui porque o telefone tocou aqui, tive que atender o telefone, né? Mas vamos lá. Bom, então a gente tava trabalhando aqui na parte de liberação da memória, né? Para liberar a memória. E o que foi que eu fiz aqui, né? Como a gente vai liberar mesmo, ela vai ser liberada, não preciso mais ter referência de nada, né? A gente viu lá, né? Eu posso fazer o meu ponteiro andar, né? Vou fazer o meu ponteiro andando para as posições, né? Então vou da posição 0 até a menor que a posição 5, né? Começa, como é um vetor, começa de 0 até menor que o max, né? No nosso caso aqui até menor que 5, né? E dou um free e o nosso ponteiro anda, né? Faço o meu ponteiro mais, ele vai para a próxima posição. Dou um free na próxima posição, mando ele ir e ele vai parar exatamente quando esse i aqui, como o i está andando junto com o ponteiro, quando o i for igual a 4, né? Ele dá o free e para, né? Então vai parar exatamente na posição correta, né? Então veja aí, é bem simples, né? Vamos ver aqui, né? Vou executar o programa aqui. Então tá aí, né? A gente criou aí 5 posições, né? Com esses endereços aí, vocês vejam que são posições consecutivas, né? Essas posições foram criadas em tempo de execução. Esse vetor, né, que a gente criou aí. O endereço é esse aí, ó, 004B 1250. Como é do tipo inteiro, então a próxima posição é 4 bytes à frente, né? E exatamente isso aqui, ó. Aumenta o 4, vai para 58, aí vai para o C, né? Porque é hexadecimal, a gente já viu, já comentei isso aí. Vai de 0 a 9 e depois entra A, B, C, D, E e F, né? Então vai 8, 9, aí A, B, C, né? C. Aí com mais 4, né? Então vem um 0 e vem
passa do F, né? Como passa do F, né? C, aí D, E, F, com mais um, né? Aí então fica o 0 e acrescenta 1 na outra casa, né? Então 60. E os valores aí, né? Então vejam aí, né? Eu já utilizei minha memória, né? Aqui utilizei depois que ele mostrou essa linha aqui, é porque ele já fez o free aqui no nosso código, né? O System Pause, ele já deu free aqui, né? Deu free em todas as posições, né? É importante, né, vocês trabalharem essa parte aqui de liberação de memória, né? Verificar bem, estudar bem como que vai ser liberada toda a memória, né? Para que não fique aí memória alocada após o término da sua aplicação, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês espero que eu tenha ajudado aí, né? As outras duas funções, como eu falei, a função calloc e realloc, elas não são muito utilizadas, mas só para vocês terem uma ideia, né? A função realloc, ela funciona da mesma forma, né? Você vem aqui e coloca um realloc, né? Então você vai passar para o meu ponteiro P agora, né? Deixa eu me ver aqui, não tá achando. Não, vai passar para o meu ponteiro P, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu não quero mais fazer um vetor, né? Eu só quero que ele aloque para mim Pessoal, novamente tive que parar a aula, desculpe aí mais uma vez, é porque eu tô esperando uma ligação aqui, e aí de trabalho, né? Tô em busca de um emprego aí e deixei alguns currículos, e aí toda vez que o telefone toca aí, sabe, né? Aquela agonia, eu fico pensando que é o pessoal, né, ligando pra mim das empresas, né? E aí por isso aí tive que parar a aula, né? Mas a gente já tá terminando aqui, então só pra gente finalizar aqui, né? A função realloc, ela trabalha da mesma forma, né? Só que aqui no caso, eu criei aqui, eu fiz o meu malloc, né? Deixa eu copiar aqui, né? E aqui eu fiz o meu malloc, né? Aloquei aí o meu vetor de 5 posições, né? Fiz o teste, né? Se for alocado, se foi, né? Então beleza, preenchi o meu fiz meu teste, né? Beleza, só que agora eu não quero mais que sejam 5 posições, né? Eu quero que sejam quero que seja agora 10 posições, né? Então eu quero que sejam 10 posições. Então se eu usar aqui o malloc de novo, né? Então vai ser alocada outra região de memória. O sistema operacional vai alocar outra região, né? Então essa que eu aloquei, eu vou ter que dar um free, ou então ela vai ficar perdida, né? Vai ficar sem referência. Só que eu quero que ele aloque atrás dessas posições de memória que já foram alocadas, né? Então aqui eu só vou repassar aqui para o meu ponteiro, né? O que a função realloc recebe a mais? Ela recebe um parâmetro a mais, que é a região, né? O endereço, para onde você quer que eu realloque, que eu coloque mais posições, né? Então vai ser nessa região aqui, onde no endereço onde está esse meu ponteiro, né? O P. Ele vai guardar nesse P o endereço, né? Para as regiões, para as novas regiões que foram alocadas, né? Atrás dessas outras que já tenham sido alocadas, né? E agora, como eu quero que sejam 10, né? Então vai ser 2 vezes esse max aqui, né? Se ele é 5, então vai ser 10, né? Pronto, então aqui dessa forma que funciona a função realloc, né? Da mesma forma, então aqui eu já poderia fazer um max agora até 10, né? Ele variar aqui, o i variar até 10, né? Não vou entrar em detalhes, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Meu nome é Djalma Pereira da Cruz Júnior. Essa foi a nossa última aula, né? Do nosso projetozinho, né? Do nosso projeto, não, nosso trabalho. Eu vou me despedindo por aqui. Agradeço
pela atenção de vocês, né? Espero tirar uma nota boa no trabalho, né? E tchau, né? Valeu, pessoal.